Fala galera da HW Up, mais um vídeo aí pra vocês. Nós preferimos esperar um pouco para poder falar das reviews, tanto de RTX 2080 como 2080 Ti. Demos uma lida, uma pesquisada em todas as reviews que saíram, entramos lá no Videocards e fomos abrindo um por um, assistimos os vídeos do Linus, do Tech Tomorrow, do Jay-Z, 2Cents, de todo mundo. Então a gente viu aí Adrenaline, Tech Power Up, Guru 3D, todas as reviews e estudamos um pouquinho aí, mais ou menos, de uma placa para outra, para poder responder para vocês o seguinte: RTX 2080 ou 1080 Ti? Qual das duas? Já que em alguns jogos a 2080 ganha, em alguns ela abre bem, em outros ela chega a perder para 1080 Ti, né? Ela chega a dar menos. Em que situação? É aí que tá. É disso que nós vamos falar para você hoje. Porque as placas no mercado hoje, se você for olhar nova, tá a diferença de preço não tão grande. Existe, mas não tão grande. A 2080, ela tá saindo cerca de 4.899. Preço mais em conta que você vai encontrar na loja, por exemplo, Terabyte, Kabum, Plishal, tanto faz. E a 1080 Ti, você vai encontrar uns R$4.200 aí, um modelo custom. Na própria Terabyte aí, eu tava dando uma olhada, a Gigabyte Aorus Extreme tá esse preço. Então a diferença delas é de R$700, R$800 para mais no preço da RTX. Então, se a pessoa está comprando nova, está montando a máquina agora, vou explicar como pode ser para ela um jogo melhor, né? Pode ser mais jogo para ela comprar a RTX. Agora, se você está disposto a pegar um upgrade aí da sua 1060, da sua 1070, da sua RX 580 e subir para o desempenho de uma 1080 Ti, acho que compensa mais você comprar a usada no Mercado Livre por cerca de 3.000. É que agora a gente não sabe como que vai ficar os preços aí depois desse rage todo das placas usadas no Mercado Livre. Não sei se vai ter mais gente desesperada vendendo abaixo dos 3K a sua 1080 Ti no Mercado Livre. Eu não venderia por esse preço. Mas a gente garimpando consegue encontrar 1080 Ti por preço bom lá. Aí é mais de R$1.000, quase R$2.000 de diferença de uma para outra. Se você está disposto a comprar a placa usada, sem garantia e tal, compensa com certeza para você pela diferença muito pouco entre elas no cru, no que se tem hoje. Ah, mas e o Ray Tracing que só vai ter na RTX? Legal. É realmente algo impactante, assim, é bonito, vai revolucionar a indústria, tá, mas ainda não está disponível em jogo nenhum. Então as placas já estarão disponíveis para compra provavelmente a partir do dia 27 de setembro, tá? Só que você não consegue jogar agora um game com Ray Tracing. Seja as sombras no Shadow of the Tomb Raider, seja os reflexos no Battlefield 1, que inclusive a própria DICE falou que vai reduzir o Ray Tracing no jogo para segurar o desempenho para os gamers, porque é um jogo competitivo. Ela não quer diferenciar muito de um gameplay de uma pessoa para outra, quem tem uma AMD, por exemplo, ou quem tem uma Pascal, com certeza será uma maioria das pessoas, né? Nem todos vão fazer troca para RTX. E a iluminação global no Metro, que eu cheguei a ver aí ontem, saiu um novo vídeo, e realmente está muito bonito, está muito bacana. Mas a 2080 Ti já tem a sua dificuldade para rodar Ray Tracing. Eu vou falar num vídeo que vai sair agora também hoje, já deve estar aí, da 2080 Ti, sobre o review dela, explicando melhor para vocês a respeito disso. Só que assim, se até para 2080 Ti é complicado, então eu não compraria a RTX 2080 por conta do Ray Tracing. Compraria, por exemplo, por conta do DLSS, Deep Learning Super Sampling. Eu vou explicar de forma mais aprofundada no vídeo da 2080 Ti. Tem gente que eu cheguei a ler que a pessoa se precipitou porque viu ali o primeiro review e falou que ia dobrar o desempenho. Eu olhei lá no Final Fantasy XV, a diferença não deu nem 40%. Eu fiquei assim, eu falei, pô, mano, será que a Nvidia mentiu então, cara? Será que essa bodega tá cagada? Pô, o DLSS não presta então, mano? Caramba, meu, então eu me iludi. Aí eu fui me aprofundar, fui estudar, fui dar uma olhada. Ai, meu Deus, o povo se precipita, gente. É osso. Eu fui dar uma olhada, é o desempenho dela sobre ela mesma. Esses 40% que ele tá vendo é o desempenho da própria RTX Turing em cima dela própria. Então, se você já tem lá, que seja 40% sobre a anterior, em determinado game, no Final Fantasy XV,
Depende, eu vou falar disso também. Em 4K a diferença muda muito do que a diferença do Full HD, que é o que estão vendendo para vocês, tá? Mas, por exemplo, você tá lá com 37%, 38%, que acho que é o que deu no Final Fantasy XV, você pega aí, ó, de 100%, que seria a 2080, a 1080. A 1080, 100%, certo? Você acrescenta a diferença que tá dando de uma para outra lá no game, 30 e poucos, 40%, tô falando em 4K. Você não vai comprar para jogar em Full HD, mas vamos colocar aí em 4K. 40%, você vai para 140. Se o DLSS tá te melhorando mais 33, 40% em cima disso, isso no Final Fantasy XV, tá? Deu uma diferença acho que de 34%, uma coisa assim. Eu vou falar mais profundo no 2080 Ti, porque eu tô com os dados aqui, só que eu tô passando só por cima para vocês entenderem onde o povo chegou. Mas se você coloca uma porcentagem em cima, é uma porcentagem em cima dela própria. Então, daqueles 40%, de 100% foi para 140, você coloca mais 40, por exemplo, só dando um exemplo, você vai para 196. 196 para 100 é 96, é quase o dobro. Então não tinha nada errado ali. Vocês estão entendendo? Se você tem algo a 100% e você só melhorou 40, só que o DLSS melhora 40% em cima de você mesmo, em cima do próprio patamar que você está agora, então você melhorou 40, aí você melhora mais 40, você melhorou 96. 96 em cima do primeiro, então é quase o dobro mesmo. É por aí, tá? Então não é como tinha gente falando, mas o DLSS só melhorou 30 e poucos, 40%. Em cima dela própria. Turing em cima de Turing. Tipo, você tá a 100 frames sem DLSS, você vai para 135, 140 com DLSS. Entendeu? Fora o que você já melhorou de Pascal para Turing. Então DLSS é algo sim ainda promissor. Vou me aprofundar nessa questão num vídeo aí mais longo sobre a 2080 Ti aqui no canal. Já deve estar no ar aí se você estiver vendo esse vídeo depois. Ou se não, se você está vendo agora, assim que saiu, espera umas 2, 3 horinhas aí que vai sair o vídeo da 2080 Ti. A gente vai se aprofundar em preço, arquitetura, vamos falar desse sensacionalismo em cima dos 25% de performance. Tem gente falando que é 20, 25% no máximo. A média é 20, 25%. Como assim, Júlio? Você tá bufando aí, você tá falando que não é? Você não sabe ler? Você não viu as reviews? Mais de 30. Vários vídeos, falei com diversas pessoas. Tem muita gente do meio, gente grande, que tá até sem graça, assim, de comentar, de falar, porque tem medo do rage. Porque a galera tá caindo matando, aí fala, eu não vou ser o cara que vai chegar e vai querer falar isso aí. Vai lá e fala você que é ótimo, alguém precisa explicar pra galera que não é bem assim. Mas tem site brasileiro grande que colocou lá no site, a média de performance sobre a placa anterior é de 25%. Aí alimenta uma galera aí a nem ler, não ir atrás, não pegar a informação, né, inteira só pela metade e achar que é isso. Por que eu tô falando disso, galera? Vamos lá, RTX 2080. Para dizer para você que é uma compra... Como que eu vou dizer? Eu não quero ser fiscal de bolso, não sou eu que vou determinar o quanto você gasta, mas que é uma compra não ideal, eu não vou dizer uma compra burra, né? Já disse. Mas então, eu poderia virar aqui e falar, cara, a 1080 Ti tem 11 GB de VRAM, mesmo sendo uma memória bem mais lenta, né? 11 GB contra 14, GDDR6, tem 11 GB, a 2080 tem só 8. Então, se você tem uma 1080 Ti, não compensa você trocar. Não, lógico que não. Em nenhum cenário. Se você tem uma 1080 Ti, você não vai trocar para uma 2080. Não faça isso. Por favor. Agora, se o cara não tem placa nenhuma, se ele tem lá uma 1060, 1070, uma RX 580, uma Vega 56 e ele quer um upgrade e ele não quer gastar 7 pila na 2080 Ti, ele não é doido, ele deve estar olhando para a 1080 Ti usada, vai compensar muito mais para ele, ou entre nova, ele quer placa nova, não vai comprar hardware usado, ele vai ficar entre a 2080 e a 1080 Ti. Eu pensei muito, eu falei, poxa, é muito fácil pra mim eu chegar e recomendar a 1080 Ti. Mesmo nova, tô falando das duas novas, tá? 4200 para 4900. A diferença delas em performance é pouca, são R$700. Aí eu comecei a pensar lá atrás, na 980 Ti para 1070. Lembra? A diferença de preço era razoável, tá? A 980 Ti
tinha um preço bem maior assim, do que a 2070, isso nova, então a 2070 compensava, porque elas ficavam ali empatadas e tal, e depois a 2070 começou a abrir, até porque tinha mais memória. Só que aí eu vi a 2080, que aí sim era a 1080, desculpa, 1070 e 980 Ti. E a 1080, 1080 já era um custo bem mais acima, tá? E o cara que tinha 980 Ti falava, meu, eu não vou trocar por causa de 30%. Não vou. Teve amigo meu que fez SLI de 980 Ti até, foi legal, tava legal na época. Mas o cara pensava, falava, meu, 30% pra mim não tá compensando, tal, não vou fazer isso. Só que os jogos, assim, nos meses seguintes, começaram a aproveitar o que a Pascal tinha, começaram a aproveitar a maior quantidade de VRAM, começaram a sair com suporte para 4K, suporte HDR, não sei o quê, um monte de coisa, e aí a coisa começou a ficar feia para quem tinha 980 Ti, né? Então, a indústria ela sempre vai caminhar para frente, principalmente tecnologia. Se você olhar o que a Turing é capaz de fazer em 4K com HDR, tá? É muito mais homogêneo do que a Pascal é capaz de fazer em HDR. Isso todo mundo sabe, a AMD nadou de braçada contra a Nvidia na questão do HDR. Se pegava os jogos em HDR, a AMD não perdia desempenho, e a Nvidia perdia. Eu tenho uma TV aqui com HDR, monitor 4K com HDR, outro monitor com G-Sync, monitor com FreeSync, então eu testei tudo isso aqui. E tipo, realmente a AMD não perdia desempenho com HDR em 4K, e a Pascal perde. Agora na Turing isso foi corrigido, tá? Então, esse é um ponto. A diferença em Full HD é nula. Mas, porra, velho, tu tá comprando uma placa de 4.000 que seja a 1080 Ti ou a 2080 de quase 5 para jogar em Full HD? Você não acha que você tá fazendo alguma coisa errada, não? Tem algo estranho aí. Já são placas para quem tem uma TV 4K, para quem tem um monitor 4K. Para quem quer aproveitar isso aí, quem quer ficar mais tempo, daqui 3 anos, 4 anos sem trocar de placa e jogando pelo menos em Quad HD. Vocês estão me entendendo? Então, eu vejo que o mercado vai começar a olhar melhor para a arquitetura Turing por conta, por exemplo, de duas APIs que estão presentes em vários jogos que a galera gosta demais, tá? Vamos colocar Unreal Engine 4, que está, por exemplo, no Railblade, que aí a diferença tanto da 2080 como da 2080 Ti para 1080 e 1080 Ti foi absurda. Se o cara falar que não, é só ele olhar qualquer teste na internet. Abriu muito, tá? Unreal Engine 4, a diferença nessa API é muito, muito grande. Já está aproveitando bem da Turing. Na Frostbite, a Battlefield da DICE, também tá uma diferença considerável. Mesmo em Full HD, a 2080 ganha da 1080 Ti. E nos demais jogos, quando você olha para o 4K, você acaba vendo a 2080 lá na frente. E aí em 4K, meu irmão, quando o cara fala 10%, você fala, pô, caguei. Quando o cara fala 8%, você... Quero saber de 8%, quero saber de 20%, isso aí é a porcaria, né? Que é a máscara dos números, né? O cara que quer criticar, ele fala que a 2080 Ti é 25% na frente. Só que 25% em cima de quanto? Porque às vezes no 4K ou em qualquer resolução, essa quantidade de frames refletida em porcentagem faz a diferença. É você sair de 53 que seja para 61. Óbvio que por 7 mil reais não é uma coisa que eu vou virar para você e falar faça. Mas de 2080 para 1080 Ti, mesmo a quantidade de RAM sendo menor, eu não vejo nenhum jogo utilizando aí 8 GB tranquilamente, a não ser os jogos da Square Enix, os Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, mas não é que eles usem essa quantidade toda de VRAM. Esses games, eles alocam muita memória. O que você der de VRAM ali, eles vão utilizar. Mas não tá usando não, tanto que não vai dar stuttering e tal, se você estiver rodando com menos VRAM não, isso aí não acontece. Mas, por exemplo, se você pegar Far Cry não, Assassin's Creed da Ubisoft, Origins, independente da resolução, Full HD, Quad HD, 4K, em todos os testes que eu vi, a 2080 saiu um pouquinho à frente. Aí, quer ver? Eu até tenho aqui, ó, em Full HD, esse aqui, ó. Far Cry, Assassin's Creed Origins. A diferença deu de 103 na 2080 para 94 na 1080 Ti. Full HD, isso aí não vai fazer diferença para você.
Provavelmente seu monitor nem mostra estudo de quadros. Quad HD, 82 na 2080 para 75 na 1080 Ti. 7, também não vou morrer. 4K, você já consegue 52, que ainda é jogável em 4K, para baixo dos 50 na 1080 Ti. Aí isso diz, pô, o golinho a mais ali, a indústria começando a olhar para Turing melhor, otimizando os drivers, vai abrir essas placas e tal. Acho que o suporte para Turing vai ser maior do que para Pascal com o passar dos meses. Então, se você está montando uma máquina agora e só quer comprar novo, você não está disposto a comprar uma usada, pode ser que a placa, mesmo com 8 GB, no papel, tá, os números dela, os números da 2080 no papel em relação à 1080 Ti são menores. São menores, a 1080 Ti é mais robusta no papel. Só que o que vale é na prática, né? E se você for montar a máquina hoje e não quer comprar usada, eu compraria a placa mais recente. Isso é óbvio, né? Agora, se você não tem problema de chegar lá no Mercado Livre e chorar para pagar menos de 3 mil numa 1080 Ti, vai embora. O que eu tô tentando dizer para vocês é que tem muita gente reiterizando em cima do DLSS, por exemplo, do Deep Learning Super Sampling, mas eu cansei de ver gente lá na HWUP e fora, nos lugares aí, nos fóruns e tal, falando groselha. Falaram que o DLSS daria 100%, acho que foi um teste no Guru 3D, se eu não me engano. Acho que foi no Guru 3D. Ele fez o teste lá com Final Fantasy e, tipo, saiu de 42 para 56 FPS no 4K. Aí você fala, pô, deixa eu ver aqui, ó, 56 dividido por 42. Pô, isso dá 33%, cara. Os caras falaram que era o dobro. Nvidia tá enganando o povo. Como assim? Os caras falaram que era o dobro, mano. De dobro pra 33? Vocês estão me tirando? Só que peraí. Cara, ela falava que era o dobro em relação à geração antiga, certo? Referente a Pascal. E aí, se você tá colocando 33% em cima da própria Turing, é óbvio que você tá chegando perto do dobro, pelo menos. Não tá dando dobro ali nesse caso, mas tá chegando perto disso, 80%, acho que deu, 80 e pouco na conta que eu fiz, referente à antiga, a 1080 e a 1080 Ti. Se você for comparar com 2080 e 2080 Ti. Vocês estão me entendendo? Então, até a porcentagem, tem a galera que já tá predisposta a falar groselha. Tipo, a pessoa já está com aquilo enraizado, porque ela ficou puta, com razão, com a Nvidia não ter falado nada de performance e com os preços estarem exorbitantes, com os preços serem mais caros e tal. Então, como o povo já tá puto com isso aí, o nosso dólar lá em cima e tudo mais, aí simplesmente a pessoa agarrou um ódio e a pessoa já tá predisposta a falar mal. Aí chega lá, vou ter que falar aqui, vai, um adrenaline e coloca lá no final da matéria, e a diferença média foi 25% de Turing para Pascal. O cara já tem o rage pronto. Aí virou piada, não tem o que fazer. Só que não é isso. Eu vou mostrar pra vocês no review da 2080 Ti aqui, que eu vou comentar no vídeo seguinte, que não é isso aí. Porque se você tá comprando uma 2080 Ti, uma 2080 pra jogar esses 20, 25%, cara, você tá fazendo isso muito errado. Mesmo que você cague dinheiro. Você pode ser, nossa, você tem dinheiro pra caramba pra gastar. Você quer comprar e pronto. Se você comprar para jogar essa diferença de desempenho, você tem problema. Tá com problema sério. Porque assim, essa diferença ficou em jogos antigos, em Full HD, no máximo ali em Quad HD uns 30 e pouco. Quando você vai pro 4K, que é para onde a placa se destina, ou 3440 por 1440, como eu vi uns testes aí também, e um monitor que eu tenho aqui, resoluções maiores, né, com qualidade maior gráfica e jogos mais recentes, a diferença vai abrindo. Tem jogos que, pasmem, você pode achar que eu tô maluco, mas não. Só você me perguntar aí nos comentários eu vou te mostrar e te mando o link. Eu tirei print aqui, que é onde eu tô vendo aqui no celular, que chega a abrir mais de 60% na Unreal Engine 4. Só que eu não vou ser extremista e babaca de jogar esse jogo na sua cara. No Hellblade abriu mais de 60%. Do mesmo jeito que eu acho babaca um cara pegar e mostrar GTA. GTA, ó, quer ver? Tenho aqui, ó. Battlefield 1 deu uns 40%. E no Battlefield 1 ainda, vamos ver, ó, em 4K, a 2080 fez 78, enquanto a 1080 Ti fez 73. Então, tipo, fez mais, é mais desempenho e é a tecnologia mais nova. E você vai ter a possibilidade do Ray Tracing, se você quiser brincar com isso aí. Você vai ter a possibilidade do DLSS, que pode abrir mais desempenho. O PUBG, se você joga PUBG, vai ter DLSS e vai abrir bem mais da 1080 Ti. Ele vai abrir porque tem o DLSS.
Se você joga o Final Fantasy, vai ter. Se você joga o Shadow of the Tomb Raider, vai ter Ray Tracing. O Ark, aquele dos dinossauros, vai ter Ray Tracing. Então tem alguns jogos aí pra vir com a tecnologia, mas tem gente que tá comentando e com razão, pô, mas então eu tô comprando a placa agora pra jogar com essa tecnologia amanhã. Se for amanhã mesmo, tô feliz. Mas acho que até o fim do ano aí sai, né? A gente tem os games saindo, as placas vindo semana que vem. Então deve já estar na boca do gol aí essas coisas. Mas vamos lá, o GTA, a 2080 faz 163 frames em Full HD. Aí a 1080 Ti faz 160. Pô, 3 frames a mais. Aí você vai pro Quad HD, a 1080 Ti faz 2 frames a mais que a 2080. Aí você vai pro 4K, a 1080 Ti faz 77 e a 2080 faz 74. Então não tem problema nenhum de falar. Mas tipo, porra, velho, você tá precisando mesmo de uma 2080 ou de uma 1080 Ti pra jogar GTA V de 2015? 2015 esse jogo, né? É de 2013, mas o port pro PC veio depois. Em 4K, cara, pra jogar esse game em 4K você não precisa nem disso tudo. Dá pra você jogar com menos do que isso aí, tranquilo, ó. A 1080 faz 57 frames. E a 1080 você vai achar por 2,5. Você acha que você não conseguir jogar 57 FPS na 1080, aí chora. Então você não vai comprar isso pra jogar o GTA V, cara. E provavelmente você já jogou também. Então você tá fazendo isso aí errado, tá? Mas ó, por exemplo, outro game aqui, o Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, a 2080 faz 128 contra 127. Elas empatam, isso em Full HD. No Quad HD, a 2080 faz 5 frames a mais que a 1080 Ti. E no 4K, a 2080 faz 5 frames a mais do que a 1080 Ti. Então, se a pessoa me perguntar, pô, Júlio, eu compro 2080 ou 1080 Ti? 2080, 1080 Ti. Tava falando dessas duas, não sei se eu falei 2080 Ti em algum momento. Mas 2080 ou 1080 Ti, Turing ou Pascal, RTX ou GTX, fica mais fácil. Depende muito, depende do seu bolso, depende se você é uma pessoa que gosta de tudo certinho, muito caxias, você quer comprar nova com garantia na loja, você vai achar a 1080 Ti por 4.200. E a 2080 você vai achar por 4.900. São R$700 de diferença para você ter uma tecnologia mais nova, a possibilidade do DLSS, que aí vai abrir bastante, bem mais do que 5 FPS, para você ter mais estabilidade, porque as mínimas na Turing estão melhores. Mas está falando baseado em quê? Todos os testes que eu vi. As mínimas, as quedas bruscas, aquele FPS mínimo na hora das quedas, as RTX, tanto a 2080 como a 2080 Ti, tem se mostrado mais estável. Não tem quedas tão bruscas e tão constantes. Isso em vários gameplays que eu assisti, até do Adrenaline mesmo aqui no Brasil também mostrou isso aí, tá? Então, você não vai estar fazendo algo errado. Agora, se você é porra louca, você está acostumado a comprar no Mercado Livre, você vai vender sua 1070 aí e quer comprar no Mercado Livre, cara, você vai achar por R$2.900, R$3.000 uma 1080 Ti, aí nós estamos falando de 3.000 para 5.000. Você pode se basear mesmo que o DLSS vai ser 10, 15 jogos e você vai jogar o game que nem usa isso aí, ou que vai esperar um mês, 2 aí para esse negócio estar implementado legal, e você tá contente com o desempenho da 1080 Ti, você vai ter 11 GB de VRAM, coisa e tal, e você com certeza não quer gastar os 2.000 a mais e não tem problema a placa não ter garantia para você. Você vai comprar lá no Mercado Livre do cara que tá vendendo, né? De repente até tá na garantia, o cara tá vendendo aí, comprou faz 6 meses, sei lá. Ou a placa tem 2, 3 anos, tem umas aí que tem mais margem para garantia, a Zotac, por exemplo, tem 3 anos aqui. Então assim, cara, eu não vou contar o dinheiro no seu bolso. Eu acho que quem faz isso, quem crava, pá, idiota, o cara que vai comprar uma 2080 em vez de uma 1080 Ti. Pô, caramba, nossa, absurdo o preço. Cara, absurdo pra quem? Pra você? As coisas não são caras, é a gente que é pobre, entendeu? A gente que ganha pouco aqui. Ah, mas o gringo lá fora ganha muito e ele também tá achando ruim. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida e que tenha dinheiro, bem de vida, que goste de torrar dinheiro e joga dinheiro pela janela. Quanto mais rico, mais mão de vaca ele é. O pessoal na HW Up, tem uma galera lá, dono de Titan XP, montou SLI de 1080 Ti, que estão putos com o preço, galera. Então se engana você que acha que porque o cara tem dinheiro, que ele mora lá fora, pra ele é fácil, é um salário mínimo do americano, a realidade pra ele é outra, mas quando a pessoa tem mais dinheiro é que ela realmente
segura na mão de vaquice, cara. Então, com certeza vai ter bastante gente ainda optando pela 1080 Ti, mas não vejo nenhum problema no cara optar pela 2080, apostar na tecnologia nova, querer testar Ray Tracing, querer uma placa já com a tecnologia mais recente, sabendo que pode ter um suporte melhor pelos próximos meses. NVIDIA acho que deve olhar com mais carinho para isso aí. Memória mais rápida, um consumo tranquilo, apesar das placas estarem com um ganho de consumo em TDP maior, mas na eficiência energética elas estão estáveis, né? Porque ela está consumindo mais para te entregar mais também. Aí você tem a possibilidade do DLSS e tal. Então se a pessoa apostar na 2080 também, para mim eu não vejo nenhum escândalo. Nossa, que absurdo e tal. Depende de você, do seu bolso, da resolução que você está jogando. Se você tem um monitor Full HD, cara, você não precisa nem olhar para uma nem para outra. Ah, mas é 144 Hz. Pode ir na 1080 Ti, porque as duas vão ficar muito próximas nessa resolução, tá? Ah, mas eu tô indo para um monitor Quad HD. Aí tu vai ficar muito na dúvida, e eu também. Mas tem um monitor 4K, você quer estar mais próximo do 4K, sabendo do suporte, sabendo da possibilidade do DLSS e coisa e tal, eu optaria pela 2080, se você for olhar as duas novas. R$700 aí de diferença. E deve sofrer uma diferença de preço aí nos próximos meses, sei lá, não sei quanto tempo você vai esperar para fazer esse upgrade. Agora você vai fazer agora e está disposto a comprar usada. Repito então, pela quinta vez aí no vídeo, pode ir e compra uma usada no Mercado Livre, galera. O que não acho legal é esse rage, essa coisa em torno do negócio que, caramba, o cara que comprar é burro, o cara que comprar é inteligente. Meu, cada um com seu bolso, fiscal de bolso é uma coisa chata pra caramba, tá? Então a diferença abre sim quando você vai pro 4K, é só você olhar aqui, ó. O Shadow of Mordor em 4K, a 2080 faz 57, a 1080 Ti 52. Aí Project Cars 2, Full HD 96 a 103, Quad HD 72 a 74, estão bem próximas. Aí no 4K, no 4K em Project Cars 2 a 1080 Ti faz mais, 51 a 49, estão bem próximas. Ó, Shadow of the Tomb Raider, um jogo novo, aí a gente vai saber os jogos novos como estão. A 2080 faz 46 e a 1080 Ti faz 42. Então, pro cara que tem a 1080 Ti, ele não vai nem pensar, ele fala, por causa de 4 frames, cara, não vai mudar minha vida. Agora, o cara que tá comprando agora, 4 frames em 4K, de 46 para 42, muda para ele. E nesse jogo, vai ter o DLSS. Então, por exemplo, 33% que seja, que acho que vai chegar acima disso aí, pelo que eu dei uma lida aí, já, pelo que eu pesquisei e falei com o pessoal lá da NVIDIA, mas assim, vamos basear no teste que o Final Fantasy XV apresentou pra gente, lá no Guru 3D, 33, 34%, 46. 46 mais 33%, 61 FPS. Então, preste atenção. Shadow of the Tomb Raider, um jogo recente, que tem o suporte para o Ray Tracing, que você vai poder testar isso aí com a RTX, e tem o suporte para o DLSS. Ah, mas não chegou ainda. Vai chegar. Então vamos lá. Nesse jogo, Shadow of the Tomb Raider, jogo novo, você vai ter mais de 60 frames em 4K com a 2080 por R$ 4.900 e 42 FPS na 1080 Ti. De 42 para 60, pô, são 18 frames em 4K, né? Faz uma puta diferença. Vocês estão me entendendo? Então, tudo depende da cabeça do cara. Se o caboclo não quer gastar 700 conto, se o cara tá disposto a pagar 2.000 a menos para comprar usada, se o cara tá cagando pros jogos que virão com DLSS ou não quer ficar esperando chegar os patches desses jogos, tudo depende do que o cara joga, de qual monitor ele tem em casa, de como ele quer ver isso aí, de como ele tá olhando para esse cenário, beleza? Então, vai ter o vídeo da 2080 Ti, a gente vai falar mais pesado aí a respeito dos preços, a respeito desses 25% fake que tem sido falado aí. Não é bem isso aí. Vocês vão ver que não. Eu sei que tem o pessoal da HWUP que tá fazendo planilha, comparando e tal. Eu também. Peguei vários testes, olhei a porcentagem, a diferença do Full HD, do Quad HD e do 4K. A diferença no 4K faz isso aqui. E aí olhei todos e todos a diferença no 4K abriu mais. Aí passa dos 40, tem jogo que passa dos 60 e tem jogo que fica no mínimo a 38, 37. E aí você fala, pô, mas tem gente falando de menos de 20, média de 25. Você tá comprando uma placa de 7.000 pra jogar em Full HD, pô, aí você tá lascado, velho.
Aí você tá fazendo um bagulho muito errado. Eu vou parar por aqui, porque o bagulho já tá longo demais, eu cansei. Mas é isso aí. Quem determina se a compra seja a 2080 é uma compra boa ou ruim, se você tá sendo um asno ou se você tá sendo um visionário, é você, é o seu bolso. Não deixe ninguém decidir por você. Não deixe ninguém decidir pelo seu bolso, pela sua própria cabeça. Sua cabeça, sua sentença. Pesquise você, vejam os testes você. Se você quiser a opinião de alguém, aí você peça. Beleza? Então um abraço, galera. É isso. Até o próximo vídeo.